Boa noite, queridos e amados irmãos, sejam todos muito bem-vindos, que grande privilégio. Eu fiquei me perguntando se eu sei como pregar ainda, né, depois de tantas vezes, né, e nós tivemos tantos banquetes espirituais aí, e eu sou muito grato por isso, e também agradeço o privilégio de mais uma vez abrir a palavra com vocês, o texto bíblico. Eu quero convidá-los então a abrir em segundo livro de Samuel, capítulo 1. Segundo livro de Samuel, segundo Samuel, capítulo 1. Ele é um livro bem curto, ele tem 24 capítulos, queridos e amados irmãos. Então, a gente deve levar pelo menos um tempinho aqui, né? 24 capítulos a gente deve fazer isso muito rápido. Mas eu quero chamar a atenção de vocês, porque nós vamos olhar para a vida de um homem, Davi. O livro de Samuel agora, ele vai focar nesse personagem. E é importante a gente entender, porque a Bíblia, ela tem grandes alianças, certo? Alguém pode me falar uma delas? A gente tem a aliança abrâmica, o pacto que Deus fez com Abraão, e de certa forma nós somos impactados pelas bênçãos que Deus prometeu a Abraão. Nós somos filhos espirituais de Abraão, e essa é uma das grandes alianças. Alguém lembra de uma outra aliança que foi feita? Nas Escrituras nós temos a aliança mosaica, a lei de Deus, que foi dada no Monte Sinai, da qual nós vimos hoje um pouquinho dela quando nós recitamos os 10 mandamentos. Então nós temos a lei mosaica também, como aliança, tem várias pequenininhas. A gente tem o pacto com Noé e outras pequenas alianças que a gente tem na Escritura, mas essas são as grandes alianças. E esse livro de 2 Samuel, ele vai tratar de uma aliança muito importante na Escritura, que é a aliança davídica, a aliança que Deus faz com Davi, pela qual viria o rei de Israel, tão aguardado, tão esperado, e Davi, ele prefigura esse rei que haveria de vir. Só que o livro de 2 Samuel é diferente do livro de 1 Crônicas e 2 Crônicas, que nós já estudamos aqui. Quem estava aqui estudando 1 e 2 Crônicas? Só eu? Tá, tem alguns aqui que estavam comigo estudando o livro das Crônicas. E esse livro é um pouquinho diferente, porque ele é um livro que traz a humanidade de Davi. E os pecados dele nesse livro vão estar expostos, né? Em 2 Samuel, vemos a ascensão de Davi, como também a sua queda. Então, a gente vai olhar esse aspecto da vida dele, onde ele vai subir, ele vai ascender, e depois nós vamos olhar a parte onde ele desce a ladeira na vida dele. Então, eu não sei onde você está, se você está subindo, se você está descendo, como que você está nisso? E Deus, então, cuidando disso. É interessante nesse livro, porque ele chega ao ápice do poder, para em seguida sofrer dolorosas derrotas. E o que é triste, que essas derrotas, as derrotas de Davi, são na casa dele. Isso serve de alerta para nós, porque ele era um herói fora de casa, mas sofreu amargas derrotas dentro do lar. Subjugou nações, mas ele não conseguiu conduzir a própria família. E por causa do pecado de adultério com Batseba, bem conhecida a história, e de tudo que ele fez para ocultar o seu pecado, planejando inclusive matar o marido dela, atraiu sobre si severa e incontornável disciplina de Deus. A espada jamais se apartou de sua casa. Assim, esse livro se torna um grande alerta para nós, para a gente olhar e esmiuçar esse livro com todo cuidado. O pecado, como sempre faz, meus amados, e não se engane, se transformou numa jornada de sofrimento e dor na vida de Davi. Mas a graça é sempre maior. Deus perdoou Davi, disciplinou-o e restaurou-o. E essa é a graça de Deus, que não importa
em que pé nos encontramos. A graça de Deus, ela é suficiente para nos disciplinar, nos trazendo de volta, para nos restaurar também. E o perdão de Cristo é suficiente. Apesar de ter colhido todos os resultados da semeadura insensata que ele fez, a gente pode dizer que Davi foi um homem de coração quebrantado. E é isso que eu gostaria de ter. Senhor, me dá um coração quebrantado, porque adequadamente isso nesse livro é chamado O Homem Segundo o Coração de Deus. Então a gente vai olhar, e a sua oração e a minha tem que ser a mesma. Senhor, me dá um coração segundo Deus. Me dá esse coração de Davi, que pecou, que errou, que fez tantas coisas, mas que Deus trouxe ele para cumprir os seus propósitos. E a boa notícia aqui, meus amados e queridos irmãos, é que esse livro não é sobre Davi. Apesar dele falar dele do começo até o final, esse livro não é sobre Davi. Quem pensa assim vai perceber que ele não trata especificamente Davi, mas sobre o Deus fiel que fez promessas a Davi. Atrás de toda essa história e atrás de toda a nossa história, existe um Deus que é absolutamente fiel, por meio de quem ele irá preservar o seu povo e abençoar outras pessoas, assim como na aliança abrâmica e outras alianças. Davi, aqui aparece nesse livro, desde 1 Samuel, na história como jovem pastor, músico, escudeiro, guerreiro, genro, escritor e fugitivo. E foi tudo isso que ele passou até chegar aqui, quando ele se tornará o rei de Israel. Ungido 3 vezes, foi o fundador da linhagem real, da qual viria o Messias, o Salvador Jesus Cristo. Davi, então, portanto, filho de Jessé, bisneto de Rute e Boaz, já bem conhecidos nossos, nasceu em Belém, e era o mais novo de 8 filhos. E é esse homem que vai fazer todo o trabalho. Ele vai apontar para o Deus fiel, o cumpridor de suas promessas. Esse Deus que disciplina com justiça, mas que sustenta com graça. Uma nação enfraquecida pelo pecado de seus líderes. Eu quero chamar também cada um dos líderes da nossa igreja. Esse é um apelo aos pastores da nossa igreja. Esse é um apelo aos presbíteros da nossa igreja. Um apelo aos diáconos da nossa igreja. Um apelo aos maridos e pais de nossa igreja, para que abençoem ao seu lar e para que nossas famílias e a nossa igreja não sofra com o fracasso de nenhum de nós aqui. Que esse livro possa ser um divisor de águas na nossa vida, para que nós possamos, então, abençoar a vida de outras pessoas. Diante disso, ao entrarmos nesse primeiro capítulo, somos imediatamente confrontados com uma realidade dura. Aqui, ao entrar no capítulo, se vocês lembram lá de 6 de agosto de 23, né? Foi no último sermão, a gente tem aqui uma realidade dura, o juízo de Deus sobre Saul. Chegou, depois de 40 anos, Deus então trouxe o juízo. E como que agora Davi vai lidar com essa notícia? E as notícias, como você vai ver agora, nos versículos 1 a 10, segundo Samuel, capítulo 1, abre lá a sua Bíblia, segundo o livro de Samuel, capítulo 1, vamos ler os primeiros 10 versículos, e a gente vai estudar até ao 15 hoje, o 16, aliás. Depois da morte de Saul, quando Davi tinha voltado de derrotar os amalequitas e já estava 2 dias em Ziclag, aconteceu que no 3º dia veio do arraial de Saul um homem com as roupas rasgadas e terra sobre a cabeça. Ao chegar diante de Davi, ele se inclinou, prostrando-se em terra. Davi lhe perguntou: de onde você vem? Ele respondeu: fugi do arraial de Israel. Então Davi disse: como foi isso? Conte-me o que aconteceu.
O moço respondeu: o povo fugiu da batalha e muitos foram mortos. Saul e seu filho Jonatas também morreram. Davi perguntou ao moço que lhes trazia as notícias: como você sabe que Saul e Jonatas, seu filho, estão mortos? Então o moço, o portador das notícias, disse: cheguei por acaso ao monte Gilboa, e eis que Saul estava apoiado sobre a sua lança, e os carros de guerra e a cavalaria se aproximavam dele. Olhando ele para trás, me viu e me chamou. Eu disse: eis-me aqui. Ele me perguntou: quem é você? Eu respondi: eu sou a Amalequita. Então ele me disse: vem aqui e me mate, pois me sinto vencido de cãibra, embora ainda esteja bem lúcido. Então me aproximei dele e o matei, porque eu sabia que ele não viveria depois de ter caído. Peguei a coroa que ele tinha na cabeça e o bracelete e os trouxe aqui ao meu Senhor. Vamos orar mais uma vez. Nosso Deus e nosso Pai, ajuda-nos a compreender esse livro. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade, Senhor, de moldar e mudar as nossas vidas. Ó Deus, nós oramos por quebrantamento espiritual. Tira as barreiras que nos impedem, Senhor, de termos um coração segundo o Teu. Ajuda-nos a compreender a verdade da Tua palavra, aplicá-la e vivê-la. Ó Deus, e assim abençoa as nossas vidas. E assim oramos em nome de Jesus. Mais uma vez, amém. Segundo Samuel aqui, ele retoma a história diretamente de onde 1 Samuel parou. É importante, já expliquei para vocês que era um livro só, né? Mas quando a gente olha para 1 Samuel 29, vocês lembram da história? Me ajudem a contar aí. 1 Samuel 29, Davi, ele tinha um bando, né, que andava com ele. Era uma turma de soldados que andavam com ele, e eles estavam onde? Eles estavam justamente no exército filisteu. Eles estavam nas fileiras do exército filisteu, se armando para atacar Israel. E enquanto eles avançavam em direção à invasão de Israel, né, começou a surgir um tumulto, e o comandante filisteu não permitiu que Davi continuasse com o exército filisteu, com medo que, no meio da batalha, eles se voltassem contra os filisteus. Então, providencialmente, ele foi libertado da batalha que ocorreria no norte do país. Esse foi o capítulo 29. No capítulo 30, ele retorna. E quando ele chega na sua base, numa cidade chamada Ziclag, o que aconteceu? Ele descobriu que invasores amalequitas haviam fugido com suas esposas, filhos e propriedades. Então eles invadiram, levaram toda a cidade e todas as pessoas. E Davi, então, e seus homens perseguiram e derrotaram esses invasores, né, nesses 2 dias, e voltaram para a sua cidade. Então, imagine Deus então operando esse cenário, né? Ele tira ele da batalha, eles voltam, invasores tinham vindo, então ele ficou ocupado nesses 2 dias, nem sabendo o que estava acontecendo na batalha, que estava acontecendo no norte. E aí o capítulo final de 1 Samuel relata então o resultado da batalha entre o rei Saul e os filisteus, tendo uma derrota aqui do exército de Israel. Então, quando, segundo Samuel começa, o leitor sabe o que Davi ainda não sabe. Saul foi derrotado e morto, e os israelitas foram dispersos em derrota. Aqui no versículo 2, aconteceu que no 3º dia veio do arraial de Saul um homem com as roupas rasgadas, e então, nesse 3º dia, é que ele fica sabendo dos eventos que aconteceram. O fato de Davi, meus amados irmãos, estar longe do campo de batalha quando Saul morreu, provou algo que é muito importante no livro, que Davi era inocente. Mas é Deus quem faz isso. Quem prova a inocência de Davi é o próprio Deus, retirando ele da batalha, levando ele para longe, dando até trabalho para ele. E isso mostra, a gente vai olhar
a inocência dele, além do próprio comportamento dele que comprova isso. Ao receber a notícia que Davi, o que acontece? Não se alegra. Isso é importante para nós. Como talvez esperássemos. Talvez alguns de vocês estão esperando a morte de pessoas, achando que isso vai melhorar a nossa vida. Mas Davi aqui, ele toma um outro caminho, ele não se alegra. Como talvez esperássemos. Em vez disso, sua reação revela um coração profundamente moldado pelo temor do Senhor. E aqui que Deus vai começar a trabalhar o nosso coração, para que a gente tenha um coração segundo Deus. Sua resposta nos apresenta lições valiosas sobre a justiça de Deus e seu julgamento, e é isso que nós vamos aprender hoje, sobre a justiça dele e seu julgamento. E eu quero dizer para vocês, e não podemos esquecer, que a rebelião contra Deus culmina em derrota, mas a queda dos servos rebeldes do Senhor deve ser lamentada, não celebrada. E essa é a grande verdade de hoje para nós. Você vai lembrar-la durante toda a semana, tá? A rebelião contra Deus culmina em derrota. Não tem outro caminho. A rebeldia é um pecado muito grave, que nos leva à ruína. Mas, mesmo quando os servos rebeldes do Senhor caem, isso deve ser visto como algo a ser lamentado, nunca celebrado. Que grande verdade que estamos aprendendo aqui hoje. Que grande verdade, porque isso não é o comum. Isso não é o comum. Raramente nós lamentamos quando alguém cai. E a todo momento pessoas estão caindo. A todo momento pessoas estão caindo. Eu tenho feito estudos na área de esgotamento ministerial, burnout ministerial, e eu tenho estudado sobre isso. A taxa de pastores que abandonam o ministério mensalmente são 1.500 só nos Estados Unidos. 1.500, e eles fazem isso por esgotamento, por pecados, por afastamento do ministério. Então, é algo que precisa ser visto. E eu quero olhar o primeiro ponto aqui, já avançando no nosso texto. A queda dos servos rebeldes de Deus, e eu vou inverter aqui, deve ser lamentada e não celebrada. Espero que nós aprendamos essa tão importante lição aqui. E ele diz o seguinte no versículo 11 e 12. Depois de receber a notícia da queda de Saul, então Davi rasgou as suas próprias roupas, e todos os homens que estavam com ele fizeram o mesmo, prantearam, choraram e jejuaram até a tarde por Saul, por Jonatas, seu filho, pelo povo do Senhor e pela casa de Israel, porque tinham caído à espada. Essa é a atitude desses homens. Choraram, prantearam, jejuaram por Saul, por Jonatas, seu filho, pelo povo do Senhor e pela casa de Israel, porque tinham caído à espada. Podemos ver que o mensageiro pode ter esperado que Davi se alegrasse com a morte de Saul. Afinal, Davi seria o próximo rei, naturalmente. Ele falou, puxa, eu posso ganhar muito com essa. O meu networking hoje vai subir, né? O amalequita pensou, mas amalequitas são fogo mesmo. E aí, em vez de ordenar um banquete, Davi decreta um jejum que continuou até aquela noite. Davi agiu dessa maneira, e eu vou chamar dessa maneira de piedosa. Davi sabia, e provavelmente aqui são duas razões que a gente pode também criar. Davi sabia que Deus se desagrada de um coração vingativo. Talvez Davi tinha razões. Poxa, esse cara me perseguiu 20 anos. Esse cara tirou minha esposa de mim. Eu tenho que viver como um fugitivo, como um errante. Talvez ele tivesse todas as razões, mas ele não tinha um coração
vingativo mesmo contra os inimigos. Você quer ter um coração segundo Deus? Você vai precisar ter esse coração. Esse coração. Um coração que não se vinga, mesmo contra os seus inimigos. Davi conhecia o princípio espiritual, antes que seu filho Salomão tivesse escrito isso como um provérbio. Diz Provérbios capítulo 17, verso 5, aquele que se alegra com a calamidade não ficará impune. Isso é verdade. Aquele que se alegra com a calamidade não ficará impune. Então, eu sempre brinco, né? Às vezes as pessoas ficam torcendo para as coisas darem errado, né? Mas é como você estar num avião, né? E ficar torcendo para que o avião caia, né? Tomara que esse avião caia. Esse piloto não é bom. Cai avião, né, cara? Cai avião, né? Ou naufragando um barco, não importa. A ideia é que nós não nos alegramos nas calamidades, nós nos entristecemos com ela. Uma razão pela qual o povo de Deus não deve se alegrar com o julgamento é porque, eu vou dar a razão aqui, vou explicar, é mesmo o julgamento de um rebelde tão flagrante como o rei Saul, é quase que inevitavelmente isso envolve o quê? Justiça própria. E esse é o problema, quando a gente se torna vingativo. Esse é o problema, quando a gente quer assumir a justiça que não é de nós, é de Deus. A vingança, meus amados irmãos, como eu preguei em Romanos capítulo 12, não nos pertence. Ela não é nossa. Ela não pode ser 1 milímetro nossa. A vingança pertence ao Senhor. Davi tinha esse coração, e ele então não se vinga. Ele não tinha um coração vingativo, porque ele não queria deixar crescer a justiça própria no coração dele. Então, cuidado, porque isso sempre ronda o nosso coração. Somente Deus é competente para realizar um julgamento, porque somente Deus é perfeitamente santo. É por isso que Paulo escreveu, eu vou relembrar vocês, Romanos capítulo 12. Alguém já esqueceu de Romanos 12 aqui? Não? Todo mundo lembra? A gente ficou 1 ano lá, né, pessoal? Então, para lembrar. Ele diz assim, amados, nunca vos vingueis, mas deixai isso à ira de Deus, porque está escrito, minha é a vingança, diz o Senhor. Davi, com a notícia da morte de Saul, mostra que ele evidentemente escolheu ser misericordioso com Saul no sossego do seu coração. Aí que está. Esse é o nosso exercício. Toda vez que vocês, meninas, eu fiz aqui, ó. O nome desse bichinho aqui é Flock, parece, né? Eu vi lá. Toda vez que aparecer esse bichinho aqui, é porque a gente está criando o nosso coração, tá? Esse é o meu tip, tá? É o nosso, então, eu vou sempre pôr ali, então, a gente precisa escolher ser o quê? Misericórdia, olha que palavra grande, né? Dioso. Você tem que ter misericórdia. Bem-aventurados são os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Você é misericordioso? Quem aqui é misericordioso? Aí eu vou chamar, vamos definir, né? Todo mundo sabe o que é misericórdia? É você não dar o que a pessoa merece. Isso é misericórdia. Eu sempre pedia misericórdia para minha mãe. Eu aprontava uma daquelas, mercy, mom, né? Misericórdia, ou seja, não me pega, né? Não, né? Estava pedindo misericórdia, né? Mãe, deixa essa, né? Eu mereço, mas não, né? E isso é misericórdia. Então, o que acontece? Seja misericordioso com as pessoas. Tenha misericórdia delas. Assim como Deus é misericordioso conosco. E a bênção de ser misericordioso é porque a gente também alcança misericórdia. Porque você também precisa de misericórdia. Tanto quanto a pessoa que está ali, muitas vezes no erro. Então, muitas vezes não é o momento. A gente precisa escolher ser misericordioso. Aqui, Davi não falou, bem feito.
finalmente recebeu o que merecia. Não, Davi foi, mas ele se entristeceu. E a nossa reação às notícias, ela mostra de forma confiável o que foi acalentado em nossos corações. Então, quando a gente recebe uma notícia dessa, a maneira como a gente reage diz o que está lá dentro. Por isso que a misericórdia é boa para a gente discernir como que está o nosso coração. Se você recebe a notícia da queda de alguém, puxa, caiu. A gente fica indiferente ou a gente lamenta? A gente se entristece ou a gente se alegra? Aqui, um comentarista, o David Payne, ele comentou, eu achei muito legal. Ele diz: um homem menor do que Davi teria se alegrado com a morte de Saul. Por tanto tempo, seu amargo inimigo, e um homem mais ambicioso do que Davi, teria ficado igualmente satisfeito com a morte de Jonatas, já que naturalmente teria sucedido a seu pai, se ele tivesse vivido. Morreram os dois, o rei e o príncipe. Os dois caíram. Talvez um homem pequeno se alegraria. Um homem ambicioso se alegraria mais ainda. Mas a reação de Davi à notícia da morte de Saul valida as várias ocasiões em que Davi estava mais preocupado com a santidade da pessoa de Saul como rei de Israel do que com sua própria segurança. Por 2 ocasiões Davi pôde tê-lo matado. Dessa forma, meus amados, Davi nos mostra como nossos corações devem ser entristecidos pelo mal experimentado pela igreja e pelo povo de Cristo. Toda vez que um dos nossos membros cai, todos nós devemos lamentar, devemos nos entristecer. Quando o pecado entra na igreja, nós devemos lamentar e nos entristecer. Essa deve ser a nossa condição: luto, tristeza, oração. E, meus amados, é isso que precisa acontecer. Mais intercessão do que discussões. Assim, meus amados, podemos olhar para isso e mudar nossa atitude. Enquanto Davi lamentava a perda do ungido do Senhor Saul, o amalequita via nela uma oportunidade de benefício próprio, mas o juízo de Deus não falha, e o destino tanto de Saul quanto do mensageiro vai ilustrar isso agora. E esse é o segundo ponto e último da nossa mensagem de hoje. Mais cedo ou mais tarde, a rebelião contra Deus culmina com disciplina divina e humilhante. E a gente vai olhar aqui o desfecho aqui, a partir do versículo 13 até o versículo 16. Então Davi perguntou ao moço portador das notícias, versículo 13: de onde você é? Ele respondeu: sou filho de um homem estrangeiro, amalequita. Davi lhe disse: como você não temeu estender a mão para matar o ungido do Senhor? Então Davi chamou um dos moços e lhe disse: vá até lá e mate-o. Ele foi e o matou. Enquanto Davi dizia: o seu sangue caia sobre a sua cabeça, porque a sua própria boca testificou contra você, dizendo: matei o ungido do Senhor. E aqui a gente vê 2 casos de disciplina que trouxe a morte de 2 pessoas. Você está assustado que essas 2 pessoas morreram? Saul, 40 anos, o amalequita, um jovem, um dia. Os 2 morreram. A pena deles foi capital dos 2, tanto de Saul quanto desse amalequita. E o que acontece aqui? A gente precisa começar a compreender a teologia disso, porque o salário do pecado é a morte. O
salário do pecado é a morte. O pecado promete, mas ele não cumpre. O pecado promete, mas ele não entrega. E no final, o pecado nos cega e ele nos trai. Ele nos leva a uma armadilha a qual Saul caiu, uma armadilha a qual esse jovem amalequita também. Vamos olhar primeiro para Saul. A morte de Saul mostra que o julgamento de Deus é certo e severo. Certamente não é coincidência que a morte de Saul tenha sido trazida por quem? Por um amalequita. É incrível que quem traz a morte foi um amalequita. Ele nem era para estar vivo, esse amalequita. Ele não era para estar vivo, mas ele estava, por desobediência de Saul. Afinal, foi por causa do fracasso de Saul em obedecer o mandamento de erradicar os amalequitas que Deus jurou arrancar o reino de Israel de suas mãos. Foi naquele dia que ele desobedeceu a Deus, que Deus arrancou o reino de sua mão. Isso está em 1 Samuel, capítulo 15. Deus, então, estava exercendo um grande julgamento sobre a terra de Canaã. E Deus usa o seu povo para fazer isso. E, meus amados, a gente olha para isso, e a gente enxerga a desobediência, esse pecado o perseguiu. E ele veio. Então a gente está achando que o pecado, não, eu vou pecar e não há problema nenhum. Mas o pecado foi atrás dele. O pecado o perseguiu. E se a história provavelmente não é verdadeira, tá? Esse amalequita estava mentindo aqui, porque 1 Samuel diz que Saul se jogou sobre a sua lança e morreu. Então provavelmente ele estava tentando ganhar vantagem e mentindo. Mas como o texto registra, a morte de Saul foi causada pela mão de alguém cuja própria existência foi resultado da desobediência de Saul. Provavelmente esse amalequita foi para lá, ele deve ter encontrado Saul morto, ele ainda o golpeou, provavelmente, para certificar de sua morte, pegou a sua coroa, pegou o seu bracelete e foi até Davi. Provavelmente, não sei, a gente pode perguntar para alguém, né, no futuro, né, como que foi essa história. Mas, provavelmente, o que o texto bíblico diz que ele estava morto. E isso aconteceu, né? Então, mentindo. Então, há essa aparente contradição, né? Se Saul já estava morto, ou se o amalequita o matou, né? Mas eu encontrei alguém que disse assim, se você perguntar entre o narrador do texto e um amalequita, acredite no narrador. Então, ele falou, então tá, eu vou ficar com o narrador, então. E, realmente, o narrador é a pessoa mais importante do livro de 2 Samuel. Eu vou dar a dica para vocês agora. Isso aí é hermenêutica avançada, tá? Toda vez que você lê um livro histórico, você vai ler 2 Samuel, perceba quando o narrador fala. Tá? Às vezes tem diálogos, tem muita coisa, mas quando o narrador fala, aquilo é o mais importante do capítulo. Tá? Então, só fica uma dica aí, tá? Para a gente entender melhor quando a gente lê os livros históricos. Tá? Mas é triste que, no final, o homem que não quis dar a ordem de matar os amalequitas foi forçado a dar ao amalequita a ordem de matá-lo. O pecado, ele tem ele se volta contra nós. E ele é muito traiçoeiro. Você peca achando que não vai acontecer nada, mas quando você vê, ele se volta contra você e te mata. É isso que aconteceu aqui. Então, a gente precisa prestar atenção nisso. Mesmo que a alegação do mensageiro de ter dado a Saul seu golpe de misericórdia fosse falsa, como parece provável, o fato de que as insígnias reais de Saul foram recolhidas por um membro de um povo amalequita. Isso é expressão da justiça final de Deus contra a desobediência de Saul. A morte de Saul mostra que as consequências de nossos pecados são de longo alcance e que, a menos que sejamos perdoados, pois o julgamento de Deus certamente virá. Precisamos de perdão. O amalequita aqui,
Então, essa é a parte de Saul. O amalequita, de fato, aqui, ele calculou o mal, né? Ele tentou ganhar vantagem com a queda de alguém. Esse cara vai cair e eu vou me dar bem. Mas, mesmo assim, mentiu e acabou sendo punido com a morte por isso. Ao seu ver, Davi sabia apenas que o amalequita lhe dissera: a acusação contra o homem era de sacrilégio. Como o rei ungido de Deus, a pessoa de Saul era sagrada. Portanto, qualquer um que o golpeasse estava sujeito à pena de morte. E isso não é diferente hoje. Porque o seu irmão também é santo. Você já imaginou? É assim que, pelo menos, que o Novo Testamento nos chama. Como que ele nos chama? Santos. Você é um santo. O São Edilson, né? São Edilson, né? Quem mais aqui, né? O Santo Gilberto, né? Então, a Bíblia nos chama de santos. Eu lembro quando o pastor Frederico Orsi, vocês lembram dele? Quem conheceu o pastor Frederico? Ele viajou do lado de duas freiras, né? Foi um barato, né? Ele viajou no avião, e ele pegou bem a poltrona do meio, daí tinha uma freira numa ponta, uma freira na outra, e ele sentou ali no meio, ficou lá, pastor Frederico Orsi, e ele perguntou para elas: vocês acreditam nos santos? Elas: sim, nós acreditamos, né? Então, que as duas saibam que vocês têm um santo no meio de vocês aqui, né? É muita cara de pau, né? Mas eu achei o máximo. Se acontecer um dia, isso também eu espero repetir, tá? Então, já tive um exemplo aí, né? Então, meus amados, a gente tem que olhar os nossos irmãos dessa forma. Os jovens devem olhar as moças como o quê? Como irmãs, com todo respeito. E a gente precisa olhar para isso, né? A pessoa de Saul é sagrada, mas o seu irmão também é. Então, como que eu vou falar mal do meu irmão? Como que eu vou agir para prejudicar outra pessoa? Não, quem é ele? Ele é filho de Deus, assim como eu sou também. E se a gente tem algum problema, a gente vai falar com a pessoa. Então, Davi tinha isso já nessa época, e nós podemos transportar, porque de acordo com o Novo Testamento, o julgamento é tão certo para os pecados secretos quanto para os pecados públicos. O curso de ação sábio é, portanto, meus amados irmãos, buscar um caminho de perdão e esperança para a nossa justificação diante de Deus e junto aos nossos irmãos. É exatamente essa esperança que a Bíblia revela no Evangelho de Jesus. Nós podemos ser justificados pela graça. A Bíblia fala que a realidade é que todos nós estamos sob a ira de Deus, mas pela graça de Deus nós podemos ser justificados. Efésios capítulo 1, versículo 7 diz: nele, Jesus, temos a redenção pelo seu sangue, o perdão das nossas ofensas, segundo as riquezas da graça. É por causa desse mesmo julgamento que a Bíblia nos exorta a nos voltarmos para Cristo em busca do perdão. A Bíblia pergunta: como escaparemos se negligenciarmos uma salvação tão grande? Hoje, a verdade é que a justiça de Deus vai alcançar cada pessoa nesse mundo. Nada da justiça vai passar. O pecado, ele faz isso, ele cobra caro. E Deus, como justo juiz, vai punir todo o pecado. Todos eles, os ocultos, os secretos, os encobertos, os intencionais, os tensionais, quer dizer, como que é quando não é intencional? Não importa. Mas a graça de Deus é que em Jesus Ele toma sobre si. Deus, Ele não ignora os nossos pecados, Ele o põe em Jesus na cruz, e Ele paga o alto preço dos nossos pecados, e esse é o Evangelho. Isso não é para os incrédulos, isso é para mim, para lembrar da minha obediência, né, que os meus pecados estão ali.
Mas se você ainda não creu em Jesus, a pergunta de Atos capítulo 16, verso 30, é a pergunta mais importante que temos que fazer. O que devo fazer para ser salvo? E a Bíblia responde: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Você precisa crer em Cristo Jesus e será salvo. Versículo 31 responde. Meus amados, e assim como Israel precisou de um rei justo para guiá-lo, todos nós precisamos de um redentor diante do juízo divino. A verdade é que todos nós enfrentaremos o juízo. Mas, em Jesus e sua vitória da cruz, Ele pagou o alto preço dos nossos pecados e nos livrou do pecado e da morte. Meus queridos amados, se você ainda não creu em Cristo, creia, porque Ele é o nosso Redentor, aquele que nos livra da ira e do julgamento de Deus. É somente em Jesus. Você pode levantar às 4 da manhã, fazer muito boas obras, você pode, como diz o texto de 1 Coríntios 13, distribuir todos os seus bens entre os pobres, e entregue o seu próprio corpo para ser queimado. Você pode fazer todas as coisas, sem a graça de Deus você nunca vai ser salvo. Você precisa de Jesus e da sua obra na cruz. E essa é a maneira como o Evangelho aponta a salvação. Então, meus amados, concluindo, finalmente, podemos ver como essa cena de julgamento divino foi trazida aos pés do rei Davi. Davi aqui foi o único que parece ter sabido como responder ao julgamento de Deus. E quando a gente olha para Davi nessa passagem, nós somos lembrados de que o julgamento de Deus exige um redentor. Davi mostra sua aptidão para governar Israel por meio de sua compaixão pelo povo disperso de Deus. Ainda que Davi exerceu o juízo aqui, um juízo justo contra esse amalequita, quando a gente olha o versículo 12, ele deixa claro o coração: prantearam, choraram e jejuaram à tarde por Saul, por Jonatas seu filho, e pelo povo do Senhor, e pela casa de Israel. Essa atitude misericordiosa é uma marca da verdadeira liderança espiritual, homens. Ilustra o tipo de Salvador real de que o povo de Deus precisa. Nisso, Davi aqui, ele aponta para o verdadeiro Rei e Salvador do povo de Deus. Quem é Ele? Jesus Cristo. Marcos, ele observa Jesus aqui, e Jesus ele olha para as grandes multidões, e Jesus teve compaixão delas, porque eram ovelhas sem pastor. Esse é Jesus. Ele olha para nós com compaixão, como ovelhas sem pastor. Jesus, portanto, passou os anos de seu ministério terreno curando, guiando, ensinando, salvando, tudo por causa de sua grande compaixão pela situação do povo de Deus sob o jugo do pecado. Meus amados, é maravilhoso ter esse Salvador, Jesus, experimentar dessa compaixão. Ele é poderoso para salvar aqueles que não têm Cristo. E quando a notícia da morte de Saul e os emblemas do reino de Saul foram colocados aos pés de Davi, Deus estava providenciando um rei para enfrentar os inimigos de Israel. Ao mesmo tempo que Davi caiu, Deus estava levantando alguém que iria finalmente livrar aquele povo do seu sofrimento. E esse poder de redimir é cumprido da sua forma maior em Jesus, que mostrou o seu poder sobre o pecado, o mal, a doença e a morte, e nos deu vida, e vida em abundância, vida eterna. Jesus garantiu o perdão por meio da vitória dele na cruz, e concede a vida eterna por meio da conquista de sua ressurreição e morte. Não é de admirar, então, que Deus tenha providenciado que mesmo em sua morte, Jesus fosse aclamado o Rei dos Judeus. Lembra? Na sua morte, fizeram questão de escrever: o Rei dos Judeus. Era Deus fazendo isso, como pronunciando um cartaz sobre a sua cruz. Ele é o Rei, Salvador, diante de quem podemos nos ajoelhar
com os nossos temores de julgamento, de morte, clamando com todo senhorio e honra, porque somente Ele pode nos salvar da ira justa de Deus. Se você, pecador, não creu em Cristo como Salvador, você pode fazê-lo. Você pode fazê-lo porque Ele vai salvá-lo. Ele não nos rejeita. Ele nunca nos rejeita, porque Ele tem compaixão de nós. Esse é o Deus a quem nós servimos. Meus amados, eu quero fazer 3 pequenas aplicações, já concluímos, mas eu quero deixar umas perguntas para você. Como reagimos diante da queda dos outros? Como que a gente reage? Nos alegramos ou lamentamos? Essa é uma pergunta importante, porque a gente está mudando isso na nossa vida. Talvez a nossa tendência é nos alegrar, muitas vezes. Mas eu estou falando especialmente daqueles que fazem parte do povo de Deus. A nossa atitude deve ser a de lamento. Em tempos de muitas vezes dificuldades, de perseguição, a postura de Davi, que passou por grande sofrimento, nos ensina a não nos regozijarmos com a desgraça dos outros, mesmo aqueles que se opõem a nós. Não é nosso papel. Vamos deixar que o juízo de Deus já vai vir conosco, sem a gente. Não pensa não. Ele vai vir. É certo que o juízo virá. E ele vai ser perfeito. E ele vai encobrir tudo. Ele não vai deixar passar nem 1 milímetro, nem um pensamento, nem uma palavra. Mas isso não cabe a nós. Cabe a Ele. Cabe a nós sermos misericordiosos, porque nós também somos pecadores. Também, meus amados, fica um alerta para nós hoje. O pecado traz consequências. E eu quero que você sempre pense nisso. A gente já aprendeu isso no pacificador, né? Quando a gente estava estudando com as crianças aqui. Pecado traz consequência. Toda vez que você escolhe pecar, o que você escolhe? Uma consequência. Sempre pense nisso. Eu escolhi pecar, eu estou escolhendo uma consequência. Eu escolhi pecar, não é um pecado, é uma consequência. Então, pecado traz consequências e cedo ou tarde a justiça de Deus se manifesta, inclusive no seu povo, como era o caso de Saul. Isso nos lembra da seriedade do nosso compromisso com Deus e da necessidade de vidas santas. E a última aplicação é sobre a necessidade de um Redentor. Davi aponta para Cristo, o verdadeiro Rei. Assim como Davi trouxe esperança em meio ao caos, Cristo é a nossa esperança definitiva. E aí, meu último apelo hoje, nesse primeiro sermão do ano: como temos respondido ao seu chamado? Já nos rendemos a Ele ou ainda buscamos segurança em nosso próprio entendimento? Que Cristo Jesus seja o nosso Salvador e aquele pela qual nós pautamos a nossa vida. Vamos orar. Senhor Deus soberano, em meio de tantos pecados, numa sociedade corrompida, caída, desgraçada, na qual nós vivemos, Senhor. Ó Deus, e podemos partilhar, muitas vezes porque vivemos neste mundo de tantas situações, ó Deus, de tantas desgraças. Ó Deus, olhando para o Teu juízo que há de vir, ó Deus, a este mundo, e que não deixe escapar nada nem ninguém, sabendo e conhecendo o juízo da qual nós fomos libertos, Senhor. Te pedimos um coração misericordioso, pedimos que o Senhor nos acrescente compaixão, a mesma que Jesus tinha por aqueles que estavam perdidos. Ajuda-nos a sermos misericordiosos, a termos compaixão daqueles que estão perdidos. Querido Deus, tenha misericórdia deles, tenha misericórdia de nós. Pai querido, não nos permita, Deus, ser rebeldes à Tua palavra, como Saul foi.
ajuda-nos a obedecer aos teus mandamentos, ao teu plano e ao teu propósito para as nossas vidas, pois nós sabemos que isto é o melhor. Não nos permita, ó Deus, ficar rebeldes, endurecidos, cegos. Quebranta-nos, Senhor, e que ao final, ó Deus, deste estudo, o Senhor, Pai, nos dê um coração segundo o teu. Abençoa os homens líderes, para que eles sejam, ó Deus, bênção em seus lares. Abençoa as mães e filhos, ó Deus, para que juntos, ó Deus, as nossas famílias, ó Deus, possam, ó Deus, viver na tua presença e para a tua glória. Ó Deus, eu peço hoje, se alguém ainda não creu em Cristo como Salvador, que hoje o Senhor opere, ó Deus, realizando esse milagre, ó Deus, da salvação, que não vem das nossas obras, mas que vem da tua graça para nós. Jesus é aquele que morreu na cruz, pagando o alto preço dos nossos pecados. Assim eu te agradeço, Senhor, e oro em nome do Senhor Jesus. Amém.